Boa noite, eu vou deixar aqui um argumento em defesa da minha crença e que vocês tirem as conclusões. O Deus Cristo Jesus vivo teve por usurpação ser diferente do Deus Cristo Jesus vivo e diferente também do Deus Espírito Santo vivo. Em não ser igual a esses dois deuses vivos principais aí. Agora, se alguns entendem a palavra igual como se fosse um só Deus vivo, então por que a Santa Bíblia fala de três divindades? Eu vou esclarecer melhor o assunto. Se um Deus vivo que tudo pode e tem onipresença para estar em todos os lugares, o porquê tem mais outras duas divindades do qual passa a representar ele igualmente? Pergunta, para um Deus vivo que tudo pode e de nada precisa e ter mais outros dois representantes iguais ao mesmo, isso não seria um fracasso desse Deus vivo em ter mais dois representantes sem necessidade? Porque só quem tem representantes é uma pessoa ou algo que não tem poder de um atributo de onipresença. Na minha explicação, o igual não tem nada a ver com a outra divindade, mas sim os mesmos são iguais nos mesmos atributos, porque se esses são iguais nos mesmos atributos e não na mesma pessoa, aí três ficam empatados e não existe a palavra fracasso por parte dos deuses principais. Agora a palavra fracasso só vai para aquele que diz que é e ao mesmo tempo não é, porque tem representantes para o representá-lo igual a ele. Em dizer que três divindades são iguais a uma só divindade, do qual essas três divindades são um só Deus vivo, isso é em perfeição, isso é na mesma pessoa, em isso seria um fracasso da parte desse Deus vivo em precisar ter mais outros dois para ser igual a ele e para o representá-lo no versículo, no visível e no invisível. Isso seria um terrível exagero da parte desse Deus vivo, de uma forma sem motivo ter mais dois representantes. Explicação melhor, um erro fatal desse Deus vivo, que é o Pai da perfeição, e na empolgação desse Deus vivo, que é principal sem necessidade, o mesmo é um fracassado em ter mais outros dois para o representá-lo, do qual é igual a ele. Na minha explicação, são três deuses principais. Tem tempo ainda. Que é principal sem necessidade, o mesmo é um fracassado em ter mais outros dois para o representá-lo, do qual é igual a ele. Na minha explicação, são três deuses vivos principais, isso é, totalmente diferentes nas pessoas deles mesmos, mas são iguais nos atributos. O Deus Cristo Jesus vivo fez e faz o papel de filho, e o Deus Yahvé vivo fez e faz o papel de pai, e o Deus Espírito Santo vivo fez e faz o papel de lembrar a Santa Bíblia. Mas na real dessa história de Pai, Filho e Espírito Santo é uma forma permitida pelos próprios deuses vivos principais de explicar toda a história bíblica de uma forma melhor para a humanidade dessa terra. Porque se a humanidade tem seus pais, aí fica mais fácil de se entender que os três deuses principais faz cada qual os seus papéis nessa história humana
como Pai, Filho e Espírito Santo. Isso daí é o papel de cada um deles, para explicar à humanidade que existem três divindades totalmente diferentes quando a Santa Bíblia diz que o Deus Cristo Jesus vivo teve por usurpação em escolher ser igual ao Deus Yahvé vivo, igual ao Deus Espírito Santo vivo, ou também não ser igual. A palavra igual aí, essa palavra está se referindo aos mesmos atributos. Essa ação que o Deus Cristo Jesus vivo o mesmo fez na prática, a ação em retirar os seus atributos para ficar em forma humilhante, foi porque o povo santo tinha que ser salvo. Daí o Deus Cristo Jesus vivo se aniquilou a forma dele, a forma de um Deus vivo. O Deus Cristo Jesus vivo preferiu se humilhar até a morte e morte de cruz. Ainda mais, existem três deuses vivos principais totalmente iguais, nos mesmos atributos, mas eles é totalmente diferente nas pessoas deles mesmos. Esses deuses vivos principais só é iguais nos mesmos atributos. Os Deus Cristo Jesus vivo era igual ao Deus Yahvé vivo. Mas ele teve por usurpação ser ou não ser igual ao Deus Yahvé vivo, e também ser ou não ser igual ao Deus Espírito Santo vivo, porque o Deus Cristo Jesus vivo queria resgatar o povo dele, que também esse povo pertencem também aos outros dois deuses vivos principais, que é o Deus Yahvé vivo e o Deus Espírito Santo vivo. E para ele, o Deus Cristo vivo, resgatar o povo dele mesmo, ele teve que se humilhar, aniquilando assim a forma original dele. Vou continuar no outro.